Sailor Moon Crystal, essa obra muito querida no mundo inteiro, da autora Naoko Takeuchi, e é uma nova versão, né, uma releitura da obra, meio que é um anime que conta a mesma história, né, baseado no mesmo mangá, e tem um filme que tem na Netflix, esse sim com dublagem muito legal, e agora a gente tem a série, né, a série também de maneira oficial aqui na Netflix Brasil, tá? Começando pelo título, né, Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal, tá? Esse kanji bi, ele dá a ideia de beleza, ele traz a ideia de alguma coisa bela, né? Ele pode ser lido como utsukushi, né? Junto com algumas letrinhas do hiragana, utsukushi, assim, né? Que significa algo muito belo, algo maravilhoso, tá? Ele sozinho é lido como bi e traz essa ideia de beleza, tá? Depois a gente tem shoujo, que é uma jovem garota, uma menina, e senshi significa guerreiro ou guerreira. Então, garotas guerreiras belas, Sailor Moon Crystal, ok? Aí aqui começa, primeiro capítulo, então quem conhece Sailor Moon, quem já é fã da obra, tá careca de saber, né, o começo da história, o Sagi Tsukino acordando, atrasada para a escola, ela meio desleixada com os estudos e tal. Então essa cena clássica é recontada aqui nesse anime, tá? Então a gente tem uma cena que mostra a identificação da casa da família da Serena, né? Aqui quando passou na TV Manchete, o anime ele veio via México, talvez, me corrijam se eu estiver errado. E lá, o nome Usagi, eu acho que eles acharam muito japonês, muito difícil, muito pouco palatável para a audiência local, e eles trocaram Usagi por Serena, tá? Mas o nome original dela é Usagi, né? Que significa coelho. A gente vai ver já já, tá? E na porta da casa dela tem o sobrenome, né? Tsukino, tá? Que é um trocadilho. Depois eu falo do trocadilho do nome dela, tá? Aqui é legal a gente saber, uma coisa cultural, que no Japão as casas têm uma plaquinha com o sobrenome da família na frente, exposto para a rua, né? As casas não têm número no Japão. Então é um pouco confuso até você encontrar. Você vai por blocos, depois por quarteirões, depois por rua, e aí você tem que achar a família onde você vai querer ir. Você meio que tem que saber onde você quer ir, tá? E no Japão é muito comum ter essas identificações do sobrenome das famílias na porta das casas para identificar quem mora ali. Aqui no Brasil seria perigoso, inclusive, tá? Família Tsukino. Aí começa a história com a mãe da Sailor Moon, a mãe da Usagi, falando com ela, gritando que ela está atrasada. Até o nome da mãe também é interessante, que é Ikuko, tá? É a junção desses dois ideogramas, tá? Esse ko é muito comum para nomes de mulheres japonesas, e esse iku, né? Ele traz a ideia de tanto de sodatsu, de você criar alguém, quanto de kyoiku, que é educação, né? Então, a mãe, teoricamente, né, ainda mais naquela época, o papel que educa, né? Então, a autora Naoko Takeuchi transferiu essa ideia, bem básica, né? De que a mãe é aquela que cuida, aquela que educa, aquela que está junto na casa com os filhos, trouxe essa ideia para este kanji, que traz esses conceitos, junto com o ko, né, que em nomes próprios, você já logo sabe que é uma mulher, nome de mulher, tá? Então, Ikuko tem essa brincadeira embutida. Ela fala, Usagi, chikoku suru wa yo, tá? Usagi, chamando a Usagi, que tá dormindo, né? Tá perdendo a hora. Chikoku, né? Chikoku é um substantivo que significa atraso, tá? Esses dois kanjis aqui, a palavra chikoku, atraso. E junto com suru, né, que é um verbo auxiliar, isso tudo vira um verbo só, que é se atrasar, né? Atrasar, tá? Chikoku suru wayo, tá? E wayo é o final aqui da frase que ela utiliza, que já mostra, já deixa claro que é uma linguagem mais feminina
tá? É uma linguagem enfática, mais feminina, tá? Frases terminadas com não sei o que, wayo é mais utilizada por mulheres, esse tipo de ênfase, tá? Chikoku suru pode ser você vai se atrasar, tá? Lembrando que no japonês, os verbos no presente e no futuro, eles têm a mesma forma, né? A mesma forma verbal. Então, chikoku suru significa tanto se atrasa no presente momento, como vai se atrasar. A gente sabe pelo contexto qual que é, né, em que momento está falando de um jeito ou de outro. Aqui é óbvio que ela está falando você vai se atrasar, tá? Usagi, você vai se atrasar, com ênfase, linguagem feminina, tá? Na legenda oficial da Netflix, que é o que a gente utiliza aqui, tá? Lembrando que não sou eu que faz essas traduções que a gente destaca aqui, é a legenda oficial para a gente comparar. Ela colocou, Usagi, você vai se atrasar, tudo certo. Aí tem onomatopeias aqui, né, da Usagi, né, ela se revirando na cama aqui, né, aqui algumas em katakana, aqui tem um hiragana, aqui tem um katakana, beleza. Aí a Ikuko solta um né? Lembra que na aula passada, se eu não me engano, a gente viu uma dobradinha disso aqui, uma pessoa fazendo esforço, né? Quando tem muitos é o equivalente ao ARF daqui que o pessoal coloca, né? ARF, tipo uma respiração ligeiramente ofegante de esforço. Quando tem um só com o azinho pequeno aqui, né? E reticências é um suspiro, ela tá de saco cheio, que a Usagi só se atrasa, que a Usagi não tá nem aí. Então é isso que tá acontecendo aqui. E aí ela se desespera, porque ela se vê muito atrasada e ela fala mama no baka, que é uma expressão que a gente utiliza para xingar alguém, tá? Mama no baka, tá? Baka, em japonês, muita gente sabe, é idiota, bobo, imbecil, burro, dependendo do contexto. Pode ser tanto uma coisa, né, tolinho, até um filha daquilo, né? Dependendo da intensidade, a gente pode até traduzir como um palavrão de verdade, assim. Mas aqui ela não é pesado, não é tão pesado, né? Porque se a gente traduzir literalmente, fica, mãe, sua idiota, é pesado esse português, né? Não é exatamente o que ela está expressando aqui, é muito mais leve do que isso. Poderia ser um, poxa, mãe, que saco, né? Que droga, mãe, alguma reclamação com a mãe, tá? Mama no baka, né? Aqui literalmente é mãe, sua boba, mãe, sua idiota, tá? É um jeito pronto de xingar alguém dessa maneira, tá? E, de novo, o contexto e o grau de intimidade que as pessoas têm vão determinar o peso dessa expressão quando ela está sendo usada, né? Geralmente é num sentido mais leve, tá? Não sei o que, não, baka, tá? É um sentido mais leve. Se você quer xingar mesmo a pessoa com raiva, você não vai usar essa expressão. Você vai mandar um bakayaro mesmo, você vai falar de uma outra maneira, tá? Mas aqui ela tá mama no baka e o no relacionando mãe com idiota, tá? Para ela dar essa xingadinha. Poxa, mãe, tá? A legenda da Netflix ignorou isso, tá? Talvez o tradutor tenha ficado receoso de colocar mãe, sua idiota, né? Coisa pesada aqui. Foi direto porque, na verdade, é a próxima frase, né? Começou a frase antes. Mãe, por que não reticências, né? Porque não me acordou antes. Então, que é o que ela vai falar, na verdade, aqui no japonês, tá? Então, foi ignorado mama no baka. Mamãe, sua tolinha, sua idiota, né? Isso foi cortado da legenda. Aí sim, aqui ela fala, né? Motto hayaku okoshite yo, né? Motto, mais, hayaku, cedo, tá? Motto hayaku, mais cedo, tá? Okoshite yo, né? Me acorda mais cedo. Yo dando ênfase, uma ênfase bem direta, né? Pode ser uma tradução como pô, né? Ou simplesmente o tom da voz, tá? Okoshite, aqui é o verbo okosu, isso é importante, tá? Que é o verbo de acordar alguém,
né? Okosu na forma T, okoshite, né? Que traz a ideia de um pedido nesse caso, né? Me acorde mais cedo, tá? Do verbo okosu, tá? Um verbo muito comum, uma ideia muito que a gente tem que ter na cabeça, tá? Motto hayaku, mais cedo, okoshite yo, me acorde. Poxa, me acorda mais cedo, pô, né? Exatamente isso. E aqui a legenda adaptou, por que não me acordou antes, né? Transformou em pergunta a legenda oficial da Netflix. Aí ela continua fazendo barulhos aqui, e aí ela dá um grito, itai, tá? Aqui a gente tem que conhecer um adjetivo muito importante, que é o adjetivo itai, tá? Na verdade, não tem essa dobradinha de T, é porque ela, na força da expressão, ela botou uma pausa, né? Itai! Tipo, ai, que dor! Né? E ela mudou a pronúncia da palavra por conta da dor que ela está sentindo, tá? O adjetivo é itai, tá? Esse é o adjetivo e é assim que se escreve em Romaji, tá? Itai significa doloroso, né? E é também a interjeição que os japoneses usam para quando dói, tá? Quando se eu bater minha mão aqui e me machucar, eu vou falar ai! Eu não vou nem pensar, vai sair da minha boca, ai, 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 ai. O japonês, a mesma coisa, automaticamente sai itai, 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 né? Muitas vezes só o ita já expressa o ai, ai deles, tá? Vem desse adjetivo aqui, adjetivo itai, tá? E esse aqui é o kanji, kanji muito importante, significa dor. Às vezes ele é até usado como onomatopeia, né? A pessoa tá em dor, assim, no fundo da cena, e um monte desses kanjizinhos ao redor dela, significa que ela tá em dor, né? Então, um kanji legal da gente saber, certo? Aqui, como eu disse, por conta da emoção, por conta da cena, ela tá muito expressivamente falando, ela fala itai, sabe? Ela dá uma pausa e ela, como fala, prolonga a pronúncia do tai, itai, tá? Porque a dor foi grande, ela bateu em algum lugar. Muito bem, a legenda colocou só ai, né? Tudo bem, a expressividade está na cena. Aí a Ikuko fala para ela, Chotto, daijoubu, né? Chotto, ela ouve uma barulheira e um grito de ai, ai, que dor. E ela fala, Chotto, né? Chotto, tipo, peraí, espera, né? Chotto, que é isso? Espera, ei, né? Um sentido de chamar atenção, né? E daijoubu, né? A junção desses três ideogramas que formam essa palavra daijoubu, a gente tem que saber, né? Daijoubu quer dizer tá tudo bem, tá tudo certo, daijoubu, né? Muito básico, muito básico, tá? Chotto, daijoubu? Ei, peraí, tá tudo bem? Né? Tá tudo bem aí? Né? E a legenda colocou, você está bem? Né? Não tem muito o que inventar. Aqui, ó, aproveitando, antes da gente continuar, eu falei que eu ia falar do sobrenome dela, né? Aqui, aproveitar que mudou para ela. Tsukino. O kanji certo aqui. Esse é o nome completo da Sailor Moon, né? Da identidade secreta da Sailor Moon, né? Tsukino Usagi, tá? Usagi, em japonês, deixa eu colocar em Romaji também pro pessoal. Tsukino Usagi. Tá? Lembrando que G mais I em japonês, quando a gente escreve em Romaji, nunca é lido como Gi, tá? Cuidado, porque em português é. Então, tem gente que lê o Sagi, já ouvi muito. Sempre é Gi, tá? Nunca vai ser Gi, tá? Não existe esse som. O mais próximo é isso aqui, ó. Ji, né? Ji. Aí sim, né? J-I. Mas G-I é sempre Gi, tá? Então, o Sagi e Tsukino, né? O sobrenome vem antes. Então, o sobrenome dela é Tsukino e o Sagi é o primeiro nome. O Sagi significa coelho. E Tsukino, né? É um sobrenome, mas o som nos diz que significa da lua, né? Porque Tsuki sozinho é um substantivo que significa lua e o som no pode ser ouvido como uma partícula que vai ligar Tsuki, lua, com o Sagi, que é coelho. Então, coelho da lua.
Tsuki no Usagi, coelho da lua, tá? Então tem, obviamente, esta brincadeira, né? Que ela é a Sailor Moon, que é o coelho da lua. E no Japão tem essa lenda, esse pensamento coletivo de que na lua tem um coelho fazendo moti, né? De alguma maneira, os japoneses, em sua percepção artística do borrão, assim, do Rorschach, assim, da mancha, eles veem na mancha da lua, a olho nu, o formato de um coelhinho batendo no moti, sabe? Existe um costume tradicional, um jeito de fazer moti, que na verdade é uma farinha de arroz com água, que vai virando uma maçaroca de arroz, uma massinha de arroz, e uma maneira tradicional de você produzir essa massa é você jogar esse moti gourmet, né, esse grão ou essa farinha de moti, e ficar batendo com um martelo de madeira, né, numa estrutura de madeira também, como se fosse num balde de madeira cheio dessa farinha, você fica batendo, né, nessa maçaroca e vai formando uma massa até que fica bem elástica, tipo uma massa de pão de queijo, assim, sabe? Isso é moti, uma coisa muito tradicional da culinária japonesa, é uma delícia. E os japoneses, eles enxergam na lua um coelho, a figura de um coelho fazendo um moti, né? Nas ranhuras da cratera lunar, eles enxergam essa figura. Isso é parte da cultura pop também. Então, a autora, né, a Naoko Takeuchi, ela conscientemente deu o nome de Usagi para ela, certamente por causa dessa história do coelho nas crateras lunares. Então, Tsuki no Usagi é o coelho da lua, tá? Tem essa brincadeira. Nada é de graça. Nada é de graça. Tudo é uma brincadeira, né? Ok, então a Tsuki no Usagi, em resposta à mãe perguntando Daijoubu, tá tudo bem? Ela grita Daijoubu janai, né? Não está tudo bem, que é uma ótima oportunidade para a gente treinar japonês básico, né? Básico, a gente aprende que para afirmar coisas em japonês, existe a estrutura des. Fazem Iromadi, vai? Uma colher de chá para vocês hoje. Tudo em Iromadi. Des. Ricardo des, quer dizer, é o Ricardo, sou o Ricardo. Isso, linguagem polida. Na linguagem, para eu negar isso, eu vou falar Ricardo de wa arimasen. Né? Ricardo de wa arimasen, quer dizer, não é o Ricardo, não sou o Ricardo. Mas, se eu quiser falar isso de um jeito não tão polido, de um jeito mais tranquilo, mais coloquial, de wa arimasen é a mesma coisa que janai, né? Ricardo janai, não sou o Ricardo, não é o Ricardo, tá? Janai é uma maneira de você falar não é de um jeito mais coloquial, de um jeito não polido, tá? Não é um jeito grosso, né? Dependendo da situação, pode até ser, dependendo do jeito que você falar, mas ele não é um jeito, uma linguagem polida, tá? E ela bravinha fala, Daijoubu janai, e estica indo na até o i, nai, né? É legal a gente reparar como a expressividade da fala interfere na grafia, tá? Lógico que isso é uma representação, isso aqui é uma transcrição, então assim, não é que isso não é que se escreve japonês assim, né? Mas isso em mangás, em transcrições, para você ter a expressividade, de repente uma pessoa que não consegue escutar, que tem alguma deficiência auditiva, ela consegue, pelo texto, entender o tom da coisa toda. E a língua japonesa se presta muito a isso, muito mais que o português, tá? Tá, Daijoubu janai, então significa não está tudo bem, né? Lembrando que o des, portanto, janai, a negativa é ser e estar em português, tá? Daijoubu janai, né? Não está bem, né? É claro que não. A legenda deu uma adaptadinha aqui. E ela, itaio, que dor, né? Itai quer dizer dor e io, dando ênfase. Aqui um comentário cultural também, mais um. Em japonês, é comum você simplesmente gritar o adjetivo, você falar o adjetivo, sem precisar formar uma frase para expressar o que você quer dizer, a qualidade que você quer expressar sobre alguma coisa. Por exemplo, oishi, né? Oishi, que significa saboroso, gostoso, né? Você come uma comida e você simplesmente fala oishi, né? Quer dizer, está gostoso, está muito gostoso, né? Aqui em português é quase isso, mas a gente precisa
dar uma mini construída, né? Você fala que delícia, ou está gostoso, você precisa de um verbinho ali, ou um que. Em japonês, não, basta você falar o adjetivo que você já está expressando, né? Então, itai, quer dizer, ai, que dor. Oishi, que delícia. Kawaii, como é bonito, como é fofinho, né? Só o adjetivo já traz essa ideia da frase pronta, você expressando o que você está sentindo, a qualidade que você quer expressar. Hai, que é a tradução ai. Bom, aí ela sai correndo, toda esbaforida, e fala itekimasu, né? Itekimasu, que é a expressão, o aisatsu, a expressão de cumprimento, é o jargão típico, né? Quando a pessoa sai de casa, ela fala para quem fica dentro de casa, né? Eu estou indo, mas eu volto, né? Tem esse sentido, né? Itekimasu, né? A união de ite, que dá a ideia de ir, e kimasu, que significa vir, virei. Então eu vou e virei, eu vou e volto, né? Dando a ideia que ela está indo para um lugar, mas ela vai voltar, tá? E a legenda adaptou, claro, não tem como traduzir isso, para estou saindo, né? Estou saindo, estou indo, legal, muito bom. E a mãe fala iterashai, né? Que é a resposta, também faz parte desse bordão, né? Os japoneses nem pensam quando falam isso, né? Alguém fala itekimasu, a pessoa já fala automaticamente iterashai, tipo, vai, boa ida, né? Vá bem, vá com Deus, para quem, né, acredita, vá com cuidado, né? Se bem que aqui ela falou com cuidado, literalmente, né? Kiotsukeru no yo, né? Kiotsukeru quer dizer tomar cuidado, tá? A expressão tomar cuidado. E no yo, dando uma ênfase bem, né? Forte, né? Kiotsukeru no yo, né? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, tá? Muito comum a expressão, o verbo, na verdade, kiotsukeru, né? Tomar cuidado, ficar atento, ficar ligado, tá? E aqui a legenda oficial traduziu iterashai como tchau e o kiotsukeru no yo como cuide-se, tá certo? Aí ela fala hai, né? Que é tipo um tá bom, também muito comum, né? Esse hai prolongado para você falar beleza, de um jeito simpático, de um jeito mais íntimo, né? Hai, né? Sim. E a mãe, para ela mesma, né? Dá um suspiro. Mo, usagi tara, tá? Esse mo, né? Não é aquele mo que que pode significar já, ou mo tsuiteru, ou mais, né? Mo skoshi, né? Mais um pouco. Não é esse. É um mo de reclamação, né? Mo, né? Uma reclamação genérica. A gente pode traduzir de muitas maneiras para o português, né? Droga, poxa, né? Mo, mas essa aí, hein? Né? Usagi, o nome dela, tara, tá? Essa expressão é muito comum. Eu tenho a impressão que muito mais na cultura pop do que no mundo real, né? Ela não tem muita tradução, é uma maneira de você reforçar a pessoa. A gente poderia traduzir como essa usagi, hein? Essa usagi, né? Oh, poxa vida, essa usagi, hein? Vou te dizer. Uma coisa desse tipo, tá? Só que é mais comum mulheres falarem isso, tá? Isso aqui é um jeito mais feminino de falar. Usagi tará, né? Essa usagi aí, hein? Tá? E também pode ser usado para chamar a atenção de alguém. Por exemplo, se a usagi não tá respondendo, a mãe tá chamando, ela não tá respondendo, a mãe pode falar usagi tará. Tipo, eu tô falando com você, poxa vida, né? Traz essa ideia também, tá? Uma estrutura mais comum na ficção do que no mundo real, que traz essas ideias. E aqui na legenda, justamente, foi traduzido como essa usagi e reticências, ok? Aí ela olha, né, pega um jornal que tem a Sailor Victory e fala Seira Bui-chan o minaratte hoshii wa. Seira Bui-chan o minaratte hoshii wa, né? Seira Bui, a letra V em japonês é pronunciada meio que de um jeito oficial como bui, tá? Bui.
Então não é invenção nossa, né? Isso é o jeito que eles falam, tá? Bui, sera, bui. Chan, aqui tem o sufixo chan, que indica uma moça, né? Geralmente indica uma menina. Então a Sailor vizinha, a mocinha, a menininha, Sailor Victory, Sailor V. O minaratte hoshii, tá? Aqui esse minaratte hoshii quer dizer eu quero que ela aprenda vendo a Sailor Victory. Aprenda com ela. Olhe e aprenda, tá? Que ela aprenda com o exemplo da Sailor Victory. Isso é bem interessante aqui, ó. Minarau. É um verbo, né? Você aprender olhando, você aprender com alguém, né? Minarate hoshi. Então aqui é o minaral na forma T. Minarate hoshi, né? Quer dizer, eu quero que você que aprenda observando, que aprenda vendo, né? Minarate hoshi, essa estrutura que acaba sendo uma estrutura, algum verbo, mais terroshi, né? Eu quero que tal ação, tal verbo, tá? No caso aqui, eu quero que você aprenda vendo a Sailor Victory, né? Sera bui-chan o minarate hoshi wa, e wa, outra expressão, outra partícula de ênfase comum na linguagem feminina, tá? Linguagem feminina, tá? Muito bem. Aqui, ó, o Rafa falou, seguir o exemplo de alguém, né? Dá para traduzir dessa maneira também. E na tradução oficial aqui da Netflix, tá? Queria que você aprendesse com a Sailor Victory, tá? Legal, muito boa a tradução. E para terminar, aqui o que aparece no jornal que a mãe da Usagi está lendo, que é Sera bui dai katsuyaku, tá? Sera bui dai katsuyaku. Isso aqui é uma expressão muito japonesa, assim, que é difícil até traduzir, né? Katsuyaku. Katsuyaku é você agir, né? Você agir, você performar coisa, você executar uma ação. E o dai, ele dá uma ideia de grande. Então é como se fosse uma grande performance, sabe? A Sailor Victory prendendo bandidos, ela é uma heroína também, né? Ela prendendo bandidos, ela sendo uma justiceira, ela indo para cá, indo para lá, agindo bastante. Isso é Dai Katsuyaku. Ela performando muito, ela agindo vigorosamente. É isso que passa. É muito difícil de traduzir. A legenda colocou como ótimo trabalho da Sailor V. Passa alguma coisa nesse sentido, sim. É difícil traduzir, adaptar. Tem que adaptar, né? Porque Dai Katsuyaku em japonês é uma coisa única, né? Você imagina a pessoa fazendo muitas coisas, performando muito bem muitas tarefas, tá? Tá muito ocupada, inclusive. E é isso, tá? A gente chega ao fim aqui do segmento da Sailor Moon. Esse é o começo do primeiro episódio de Sailor Moon Crystal. Will, você acha que seria mais imersivo se todas as traduções fossem literais? Não, Will, não acho não, porque as traduções, se diz legenda, de Netflix e tudo mais, elas estão para o público, né? Elas estão para o público geral. É bom você adaptar, você tem que adaptar, porque nem todo mundo quer aprender japonês, nem todo mundo, né? A pessoa quer só ter acesso à obra, né? Então, eu acho que uma adaptação é muito bem-vinda. Só que aí é onde mora o perigo, porque a adaptação, ela... se você não conhece a cultura, principalmente, de onde se passa a história, você pode se equivocar na adaptação, entendeu? Principalmente se é uma pessoa que não conhece mesmo, né? Porque às vezes o tradutor manda uma coisa e o texto final, às vezes passa pela mão de um profissional que não conhece, né, a cultura japonesa, está ali adaptando textos, fazendo revisão e tudo mais, deixando o texto mais fluido e tal. Existem esses profissionais para tudo, né? E é um pouco perigoso, né? Porque o Japão tem uma cultura muito diferente da do Brasil. Então, às vezes, a adaptação pode ficar meio errônea, pode ficar meio equivocada, e acontece bastante isso, sabe? Então, não, eu sou a favor das adaptações, mas que se façam boas adaptações. Então, no caso do japonês, tem que chamar pessoas que entendam do assunto. Já vi em doramas meninas chamando meninos com chan no final do nome. Isso acontece na vida real ou é coisa de TV? Não, acontece super, super, super. É apelido. O apelido pode ser... Por exemplo, eu no Jam Project. Todo mundo lá é chan, né? Os homens, inclusive.
Então, o Hironobu Kageyama chama de Kage-chan. Kage-chan, né? É carinhoso, é fofinho, é descolado, é legal. O Fukuyama, Fuku-chan. O Endo, En-chan. E o Kitade não, é só Dani. Dani. Né? Ele não tem chan, mas é super, super comum. Eu sou Hika-chan, né? É um jeito carinhoso de brincar com o nome, não é que tá chamando, tá falando que a pessoa é afeminada, não é nada para esse lado, tá? É um jeito carinhoso e sonoro de você montar um nome bem comum no mundo real. Pode explicar de novo o que quer dizer Dai Katsuyaku? Posso explicar de novo, sim. Katsuyaku. Vamos ver o que o Dishou me dá para eu trabalhar com uma tradução. O Katsuyaku é uma performance. É muito comum na cultura pop, gente. Katsuyaku. Uma atividade, um grande esforço, uma grande atividade. Então tem essa ideia, né? Katsuyaku é bota na cabeça, um grande esforço, uma grande performance, tá? Então, por exemplo, trazendo para o meu mundo, né, o mundo da música, a gente lá, turnê do Jam Project, vai ter vários shows em Tóquio. Vamos fazer um show no Budokan, um show no hall da NHK, um show não sei aonde, e vamos fazer entrevistas, shows. A gente está fazendo muitas coisas legais, muito intenso. Então poderia ser Jam Project Tokyo de Dai Katsuyaku. Quase quebrei a luz aqui. Dai Katsuyaku, quer dizer, uma grande performance, grande esforço, grande atividade do Jam Project em Tóquio. Poderia ser essa tradução, né? Dai Katsuyaku é quando alguém ou algo está em grande atividade, está fazendo muitas coisas, está muito eloquentemente na ativa, tá? E a Sailor Victory, né? Ela tá para lá e para cá, prendendo bandido, então ela tá em Dai Katsuyaku, tá bom? Valeu pela pergunta, João Vitor Brasil. Muito obrigado, espero que você tenha curtido essa aula. Reveja o vídeo várias vezes, deixa aqui seu comentário e até a próxima. Tchau, né?